Oi, gente, boa noite. Tô gravando esse vídeo de noite, ou bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo. Tô aqui a pedido do colega João, que me pediu para falar um pouco sobre a minha obra, para divulgar no canal dele, né? E com o maior prazer eu tô aqui gravando esse vídeo para pincelar algumas coisas sobre o meu processo criativo, sobre a obra e para convidar vocês a ler, né? É um estudo interdisciplinar juntando questões jurídicas e de história, né? Ele se chama Entre Telas Manchadas e Imaculadas, a Lei do Divórcio na Primeira República e a Luta pela Cidadania Feminina. Eu sou advogada de formação acadêmica, né, graduada em Direito, e fiz o mestrado em História do Brasil na Universo, e eu tinha um desejo muito grande de fazer um estudo interdisciplinar, né? Então, assim, a proposta do livro veio da minha orientadora, Carolina Carula, e eu abarquei a ideia porque juntava tudo que eu queria, fazer um estudo sobre direito e história e falar sobre questões femininas num período histórico que a gente acabou escolhendo o início da Primeira República, porque é um marco muito grande na história do país, né? A gente saiu do período monarquista para entrar no período republicano, então só por essa questão e juntando movimentos abolicionistas já é uma época da história muito interessante em si, né? E por um acaso, a primeira lei do divórcio, que a gente chama de divórcio, mas na verdade nesse formato inicial era o que correspondia melhor ao desquite, né? Isso é um dos pontos que a gente esclarece bastante no livro, porque é muito interessante você trabalhar os conceitos na história, né? Os conceitos na história, eles mudam. Então, a primeira coisa que eu, uma advogada, tive que aprender para escrever história, ou minimamente tentar, né, com toda a humildade que a gente precisa ter quando a gente vai de uma ciência para outra, que a gente chega em uma que a gente não domina, é a questão de trabalhar os conceitos, porque você está falando de uma sociedade diferente da sociedade que você estuda as leis atuais, né, porque o direito não... A gente aprende direito romano, todas as origens, né? História de ideias político-jurídicas, mas não é a questão, o direito não trabalha com essa reprodução de um direito de outra época, né? A formação da faculdade, é claro, lançar no mercado alunos com cultura geral, com conhecimento, sim, minimamente da história que produziu, né, o ordenamento jurídico atual, mas de pessoas que vão trabalhar com o direito de hoje ou com o direito daqui para frente, porque o direito em si ele já é muito dinâmico, né? Então não é esse o mote da faculdade de Direito, mas quando a gente se presta a fazer um estudo histórico juntando as duas ciências, você precisa ter essa paciência de introjetar dentro da sua escrita e da sua forma de escrever essa questão dos conceitos, porque são conceitos muito diferentes, né? Então, eu tive que aprender a escrever sobre uma cidadania feminina muito diferente, sobre um instituto jurídico, que eu nem posso dizer dentro da história instituto jurídico, né? Porque eu não estou fazendo um estudo de direito, né? Estou fazendo um estudo histórico, tratando de um fenômeno do direito de uma determinada época. Isso era uma das coisas que eu tinha que me policiar muito. E fez muito parte do meu processo criativo essa questão. Bom, então, quando eu tive que me deparar com essa escrita histórica, que é muito diferente da escrita do direito, a primeira coisa você tem que estudar os conceitos, né? E estudar os conceitos de uma determinada sociedade não é uma coisa fácil. E qual foi a ideia de buscar uma reprodução minimamente fiel desse direito de uma outra época? A opção na obra que na verdade esse livro é o resultado da minha tese, né? Na verdade é a minha tese do mestrado, perdão. Buscamos essas referências em jornais, porque o jornal é um meio muito, digamos assim, muito dinâmico, né? É uma faceta muito dinâmica de uma sociedade, reproduz os fatos. Não podemos dizer imediatamente que naquela época não é, obviamente, tão rápido quanto é hoje com a internet, né? Mas de reprodução dos fatos sociais
e dos fatos que repercutem no direito, né, de uma forma mais rápida. E traz várias sessões, né, de cartas de leitor, e traz sessões de reprodução, de comparação, na verdade, né, daquele fenômeno que está acontecendo na sociedade brasileira com fenômenos que aconteciam, que na época isso foi muito percebido, nos Estados Unidos e na Europa. Então o jornal foi o meio escolhido para fazer essa reprodução, essa tentativa de reprodução do que foi a lei do divórcio para aquela sociedade, né, ainda muito sob o jugo da Igreja Católica, que era, né, a religião oficial do país, que deixou de ser, na mesma época, né, se adotando a laicização do Estado. Os jornais trouxeram muitos elementos para a gente reproduzir esse impacto, digamos assim, dessa lei nova naquela sociedade. Então, eu escolhi 4 jornais que foram mais trabalhados. Claro que a gente faz referência a outros, porque às vezes os próprios jornais referenciavam outros jornais, né? O 15 de novembro do sexo feminino, o Jornal do Brasil, o Jornal do Comércio e alguns outros jornais de menor circulação que tratavam unicamente de questões femininas. Então, dessa comparação toda, surgiu a estruturação do livro. É dividido em 3 capítulos. O último capítulo a gente faz esse jogo de olhar esses jornais com um olhar mais atento, mais, digamos assim, um olhar mais desnudado, né? De tudo que eu já sabia sobre questão de divórcio, sobre questão de cidadania feminina, porque é engraçado quando a gente faz essa junção, né, do estudo da cidadania feminina com o divórcio. Mas o divórcio era uma grande luta das mulheres daquela época, assim, como o voto, como o direito à educação era, né? Então parece que quando a gente fala assim, mas poxa, mas o divórcio com a cidadania feminina, a gente está falando de um pouco mais de 100 anos, que as mulheres eram, até por conta da própria Constituição, tratadas com um aspecto coisificado, né? Um aspecto mais ligado aos animais irracionais. Isso aparece várias vezes nos estudos, e inclusive em discursos dos legisladores da época que lançaram essas ideias, a ideia inicial do divórcio, né, que não quebrava o vínculo conjugal nessa época, para uma evolução que se propôs nos anos que se seguiram ao decreto, que na verdade a gente chama de lei do divórcio, que é o decreto 181 de 1890, que é esse aspecto da mulher coisificada, da mulher com um instinto mais animalesco, sem nenhum tipo de superioridade ou de igualdade intelectual com os homens. Então a gente está falando de um período de tempo, assim, historicamente falando, até curto, né, para o que a gente tem com do que a gente tem de parâmetro da cidadania feminina nos dias de hoje. Então parece que a gente está falando de coisas muito distantes, mas que hoje em dia ainda tem alguns reflexos sobre isso, né? E o estudo histórico, ele é interessante por isso, porque a gente se enche de informações de uma época X para poder igualar ou fazer uma comparação com o que a gente tem de avanços para a cidadania de hoje em dia, né? A gente sabe que a Constituição de 1988, ela é uma Constituição chamada até, né, Constituição Cidadã, que primou por essa questão de igualdade formal, igualdade material, mas que na prática a gente ainda vê muitas questões, né, ligadas à mulher na sociedade ainda um pouco deficitárias. Tanto é que a gente tem, né, a Lei Maria da Penha, que é uma legislação muito importante, relativamente nova na sociedade, né, de 2006, e que sofre até hoje alguns ajustes, algumas novidades legislativas saem da Lei Maria da Penha, modificando a Lei Maria da Penha até os dias atuais, para a gente ver como você volver os olhos há 100 anos atrás é importante para você identificar os avanços, né, que estão acontecendo nos dias atuais. Então, assim, a obra eu convido vocês a ler e provocar um debate sobre essa questão realmente
da cidadania e o que a gente tem de efetividade de legislação nos dias atuais, né? Os resultados basicamente são esses, né? Os resultados esperados da obra é que a gente pudesse ter uma fonte de consulta de um assunto específico, claro, porque a gente quando faz uma tese tem que especificar um assunto, mas de chamar a sociedade atual para esse pensamento comparativo do quanto a gente evoluiu, do quanto a gente ainda tem que evoluir em matéria de cidadania de minorias, né? No caso, não é uma minoria tratada quantitativamente, mas qualitativamente dessa questão de como a mulher é hoje em dia na sociedade brasileira, né? Então, como indicação bibliográfica também, que foi um livro que me ajudou bastante na construção da minha obra, eu tenho a indicar esse aqui, que é o Nova História das Mulheres no Brasil, que é da Carla Pinsky e da Joana Pedro. Esse livro ele é composto de vários escritos diferentes, ele é compilado pelas autoras citadas, e ele abriu muito o meu pensamento em relação à construção dessa cidadania feminina por estudo de escritos das próprias mulheres da época, né, que começaram como a Berta Lutz, por exemplo, que traziam esse movimento para folhas de jornais, né, que traziam esse movimento feminista no sentido da igualdade de condições com os homens, né, muito pela questão do voto, mas também por essa coisa da mulher ser só a rainha do lar, né. Elas lutavam muito pelo estudo, né? Pelo voto, e sempre com uma ponderação muito simples, de que a mulher tem a mesma capacidade intelectual do homem, o que pra gente parece muito óbvio, na época era totalmente irrefutado, né? E isso na leitura da minha obra percebe-se bastante, como eu já disse, pela questão até das ponderações feitas pelos legisladores da época, de que o casamento, com a possibilidade de dissolução desse casamento, você poderia gerar mulheres na sociedade, e aí vem a pecha, né, da mulher manchada, da tela manchada e da tela imaculada, mulheres incapazes de se manter, mulheres que trariam vergonha para sua família, mulheres que não poderiam fazer um segundo marido feliz. Essas ponderações que parecem tão grotescas, tão distantes da gente, foram feitas há um pouco mais de 100 anos, né? O que a gente pode concluir que não é uma coisa tão distante da gente e que sim, a gente ainda tem muitas deficiências nesse campo, tá bom? Estou à disposição de vocês para discutir sobre questões da obra, para trazer ideias novas sobre isso. Eu continuo fazendo escritas feministas em outros aspectos. Hoje em dia a gente fala muito da violência doméstica contra a mulher, né? E discute-se muito isso no âmbito acadêmico e no âmbito da vida em geral, né? Nas palestras até para fora da academia, né? Você tem que levar essa discussão para as empresas, para todos os lugares da sociedade, para todos os segmentos, que isso é uma questão muito importante. Não é uma bandeira vazia, né? É uma bandeira que vem diante de calcada em números, né, de crimes muito altos, né? E a legislação tenta acompanhar isso, mas a gente sempre tenta também debater as questões de políticas públicas que façam essas leis se tornarem eficientes, né? Porque uma coisa é você ter uma lei muito bem estruturada, a Lei Maria da Penha é tida, né, como uma das 3 melhores do mundo em relação ao assunto que ela pauta, mas a questão da efetividade a gente tem que discutir muito, né? Se a lei na prática ela está sendo bem utilizada pelos operadores do direito de modo a coibir, né, o aumento dos crimes contra a mulher. Na prática a gente vê que é um trabalho muito difícil, apesar da dedicação de Ministério Público, de delegacias, de juízes. É um trabalho muito dia a dia e tem que ser realmente discutido uma desburocratização disso, um acesso melhor das mulheres, um acolhimento dessas mulheres de uma forma mais
mais carinhosa, né? Porque é um momento muito difícil da vida de uma pessoa. Enfim, o Estado ainda tem muita coisa para fazer nesse âmbito. E da mulher nos locais de trabalho, de creches, tem muita coisa ainda, né, para ser tratada, tá? Vocês podem me encontrar no Facebook, nas minhas redes sociais, é Sandra Jurado, Facebook, e o Instagram é @profsandrajurado. São os principais que eu utilizo, não utilizo muito outras, e estamos aqui para a gente discutir essas questões, para a gente tentar, né, minimamente fazer uma sociedade melhor e mais igualitária. Tá bem? Boa sorte ao João no canal e eu espero voltar aqui em outras oportunidades para conversar com vocês, tá bom? Fica com Deus, tchau, tchau.